Bom dia, turma! Resolução comentada PET de Química, segundo ano, PET 5, semana 1. Nessa semana 1 estaremos resolvendo exercícios de cinética química sobre velocidade das transformações químicas. Esse conteúdo se encontra na página 52. E nesse conteúdo também nós estaremos trabalhando os fatores que influenciam positivamente ou negativamente a velocidade com que essas transformações ocorrem. Então vamos lá? Na questão número 1, nós temos um exercício da PUC de Campinas que considera duas fogueiras representadas ao lado. A fogueira de organização número 1 e a fogueira de organização número 2. Perceba que na fogueira de organização número 1, nós temos 3, 2, 1. 6 pedaços de tronco, 6 pedaços de madeira, de igual tamanho e mesma quantidade quando comparado na organização 2, que nós temos 2, mais 2, mais 2. Só que a organização é feita de maneira diferente quando comparar a fogueira 1 e a 2. A fogueira 1, os troncos estão mais compactados, um mais em contato com o outro, do que com o ar atmosférico, que circunda todos esses troncos ao seu redor. Correto? Enquanto que na organização 2 nós temos um espaço maior entre cada tronco e o ar atmosférico se encontra, em maior contato com essa madeira em cada pedaço. Tá? Então, se nós colocarmos esses dois modelos de fogueira em processo de combustão ao mesmo tempo, qual deles nós podemos pensar que irá entrar em processo de combustão, irá fechar o processo de forma mais rápida? Isso que pergunta aqui na questão sobre rapidez da combustão dos pedaços de lenha. Em qual deles será maior? E aí você tem que encontrar a justificativa. Aqui nós temos nas alternativas A, B, C, D e E todas as expressões maior na fogueira tal ou igual nas duas fogueiras. Então nós temos que avaliar essas condições. Tá? Primeiro, aqui para entrar em combustão você precisa ter o combustível. Então vamos representar aqui o conceito de combustão. Para que haja uma combustão, eu preciso de um material que faça a função de combustível, que é aquele que tem a facilidade de queimar, de entrar em combustão, desde que tenha propriedades de um material combustível. Além disso, você precisa avaliar que nós precisamos de um material existente no ar atmosférico que atue como facilitador dessa combustão. Esse material recebe o nome de comburente. Somente o contato do combustível com o comburente não é suficiente. Nós precisamos dar a esse sistema um pouco de energia. E essa energia que nós oferecemos é na forma de calor. Ok? Qual é o objetivo dessa transformação química? Promover a produção da combustão. Transformação da combustão. A produção de gases. Gases como dióxido de carbono, e também vapor de água. Porém, esses não são os únicos produtos. São produtos químicos, mas não é o único produto da combustão. Além do dióxido de carbono e do vapor de água, nós também temos a produção de energia. Tá? Essa energia faz parte do setor de produtos, mas como a gente fala produtos químicos, dióxido de carbono e água, vapor de água, são os produtos químicos da situação. Pois bem, o material combustível, nesse caso, é a lenha. Pedaço de madeira feita de substância denominada de celulose, e o comburente é uma das substâncias presentes no ar atmosférico. Essa substância
presente no ar atmosférico recebe o nome de oxigênio. É o oxigênio gasoso, né? Então, o combustível é a lenha, o comburente, o oxigênio. E daí nós temos a formação dos produtos dessa combustão. Pois bem, a maneira com que você organiza esse material combustível, ele age como um facilitador da combustão. Então, em qual maneira, né, organização 1, organização 2, que a combustão é mais rápida? Pois bem, como o oxigênio estará circundando apenas essa região na formação 1, e na formação 2 ele está circundando cada pedaço de lenha, suponha-se que quanto mais oxigênio eu tenho em contato com o combustível, mais rapidamente a combustão ocorre, né? Então, eu tenho que avaliar que a situação 2, ela favorece a combustão com velocidade maior. Então, eu posso eliminar fogueira 1, fogueira 1, duas fogueiras. Então, eu tenho aqui fogueira 2, fogueira 2. Detalhe, eu tenho que observar a justificativa. Na letra D, fala-se que, pois a lenha está menos compactada, o que permite maior retenção de calor pela madeira. Olha, realmente a lenha está menos compactada. Por que está menos compactada? Está menos próxima, né? Ela não está tão próxima assim como na imagem 1. Ok? Existe um espaço entre cada pedaço de lenha. Só que reter calor não é a função da combustão. Nesse caso é uma combustão ao ar livre. Como que eu vou reter, segurar esse calor junto ao material? Na verdade, isso não acontece, né? Se esses pedaços de lenha entram em combustão, a energia é perdida para o meio externo. Então, esses rabiscos vermelhos que eu estou montando aqui para vocês, tá? É a intenção de dizer que o fogo produzido na imagem libera calor para o meio externo. Então, não há como reter, a não ser que você tenha um sistema e essa combustão ocorra em sistema fechado. Mas logo, logo o oxigênio acaba dentro desse sistema fechado. Ok? Então, na letra E, maior na figura 2, pois a superfície de contato com o ar, ela é maior. Realmente, a distância entre cada pedaço de madeira permite com que ele entre em contato com maior quantidade de ar, oxigênio como componente dele, de uma maneira maior. Logo, essa combustão ocorre com mais eficiência, com maior velocidade. Ok? Então, ocorrendo na situação E, conforme a situação E, tem a produção de maior quantidade de energia de forma mais rápida. Certo, pessoal? Então, a organização dos materiais, os estados físicos dele também, que aqui o pedaço de madeira é em estado físico sólido. Nós temos combustível no estado físico diferente. É bom a gente lembrar isso, tá? Sólido, o líquido, né? E também materiais no estado gasoso. Isso influencia muito na velocidade. No estado líquido a reação é mais rápida, no estado gasoso muito mais rápido ainda. Ok? Então vamos partir para a atividade número 2. Então vamos lá. Ainda avaliando outros fatores que interferem na reação. Pois bem, questão número 2. Uma atividade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda com um foco não em lenha, mas no material produzido a partir da sua queima, que recebe o nome de carvão. É um material combustível, a importância do conceito de combustível aí é o material a ser queimado, né? E constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Então já me dá uma ideia de qual é a composição do carvão. Então o carvão é o combustível da situação, me permite dizer que o carvão é formado de carbono no estado sólido, certo? Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, o que é essa forma de apresentação? O estado físico, né? A maneira com que ele se encontra, né? Se é estado físico, sólido, líquido, gasoso,
se é um pedaço de carvão ou se é um pedaço muito pequenininho de carvão, né? A maneira com que o comburente se encontra, a temperatura com que a reação ocorre. Olha aí, são fatores relacionados à transformação. Pode interferir, tá? Então, carbono na forma sólida. O comburente é o gás oxigênio de uma combustão, é regra. Tá? Todo combustível sofre uma reação de combustão com presença de oxigênio gasoso, componente do ar atmosférico, e é necessário que ocorra a uma certa temperatura. Essa temperatura, pessoal, está correlacionada, tá, com o calor que você cede para a reação ocorrer, o calor que você cede para os reagentes reagirem e formarem novos produtos. Então, qual o produto dessa reação de combustão do carvão? É o dióxido de carbono, produto químico, mais a energia gerada pela sua transformação, tá? Lembrando uma coisa aqui, pessoal, cinética química tem a ver com termoquímica. Por quê? Porque existem energias envolvidas. A energia para a reação acontecer e energia liberada através dessa reação. Toda reação de combustão libera energia. Então, por isso que eu estou usando muito o termo E aqui no finalzinho. Tá bom? Então, tome bastante cuidado. Provavelmente na próxima semana, a semana 2, né, do conteúdo do PET 5, nós vamos estar trabalhando com energia. Falando de reação endotérmica, falando de reação exotérmica. Tomem cuidado, esse tipo de conteúdo cai em prova do Enem. Tá bom? Para não perder mais tempo, vamos lá para responder o objetivo principal da atividade 2. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, estado, maneira com que ele se encontra, o comburente, né, e a temperatura que favorece a combustão do carbono numa maior velocidade, ou seja, qual a condição que a velocidade será mais rápida para essa situação de transformação química, né? Qual terá a velocidade mais rápida para essa transformação? Olha, carvão, vamos analisar. O combustível está aqui, ó, está dividido em tabelinha, né? Onde você tem 3 colunas. Eu tenho que escolher o melhor tipo de combustível e a sua organização. Tem que escolher o melhor tipo de comburente e sua organização. Tem que escolher a melhor temperatura. Ok? Carvão em pedaços ou carvão pulverizado. Pessoal, carvão em pedaços são pedaços de carvão. Massa mais compacta, né? Ou eu posso usar carvão pulverizado. Pulverizado na forma de pó. Qual dessas duas situações favorece a queima do carvão de uma forma mais rápida? Pedaços, massa compactada, né? Átomos de carbono compactado, ou pulverizado, átomos de carbono já um pouco mais distanciados? Obviamente, pulverizado. Então, carvão em pedaços eu já tiro de cena. Já tiro a letra A, a letra C e a letra E. Ok? Carvão pulverizado é uma opção. Comburente é do ar atmosférico ou oxigênio puro? Professor, no ar atmosférico eu tenho mistura de outras substâncias, outros gases que estão compartilhando espaço com o oxigênio. Agora, no oxigênio puro é só o oxigênio. Opa, beleza. Combustão adora o oxigênio, precisa de oxigênio. Então, quanto mais puro, melhor. Tá? Então, o ar atmosférico é uma opção, mas não a opção mais viável do que o oxigênio puro. Além disso, temperatura. Numa combustão acontecer, tem que ter altas temperaturas. 30 graus não é mais alto do que 100, é o contrário. Então, qual a opção que favorece essa combustão de forma a ocorrer uma maior velocidade? Letra D, ok? Então, vamos partir para o número 3. Olha só, ainda se tratando sobre carvão em brasa, hein, pessoal? Ó, pedaço de carvão, né, em brasa. O que é em brasa? Está naquela fase de queima lenta, né? Quando você coloca ali numa churrasqueira, que é a situação que está sendo abrangida aqui, ó. Carvão em brasa numa churrasqueira. Por que ele se torna mais incandescente? O que é incandescente? Incandescente, desculpa. Tá? Incandescente.
O que é essa situação? É a situação quando você pega um pedaço de papelão ou um pedaço de plástico, né, duro, para que você possa abanar. Abanar quer dizer movimentar o ar na direção do carvão em brasa. Aí você percebe que ele pega fogo com mais facilidade, né? Ele fica um pouco mais vermelho e a chama aparece. Essa chama, né, está sendo aí formada a partir do momento que você abana esse material. Bom, abanar significa que você vai oferecer mais ar atmosférico ao redor, né, do carvão. E esse ar atmosférico tem presença de oxigênio gasoso, numa certa concentração do ar atmosférico. E daí? Por que ele fica mais incandescente? Porque você está concentrando mais oxigênio ao redor desse material que está em combustão. A combustão ocorre porque você tem presença de material que facilita a combustão. Esse material é o comburente. Quando você abana, você movimenta o ar. O ar se concentra mais naquele ponto que você está abanando. Então, elevando-se a concentração de oxigênio gasoso. Pessoal, esses colchetes que eu estou dizendo aqui é sobre concentração de oxigênio. Aumentando, o que vai acontecer? Aumenta também a velocidade, né, da combustão. Então, o processo acontece de maneira mais rápida, ok? Então, tomar cuidado aí com essa colocação. Se eu aumento a concentração do reagente na reação, eu tendo a alterar a minha velocidade da reação. Nesse caso, eu estou aumentando a concentração do oxigênio. A velocidade da combustão ela é maior. Ok? É uma justificativa simplesinha, mas com um processo que a gente tem que pensar de uma maneira bem clara. Beleza, pessoal? Vamos para a questão número 4? A questão número 4 é uma questão um pouquinho maior da FAAP do Estado de São Paulo e a situação é totalmente diferente. Já muda o foco, não é combustão mais. Questão 1, 2 e 3 foi combustão de carvão, né? Agora a questão número 4 é sobre a formação do pão caseiro. Massa de pão caseiro que é produzida durante a execução de uma receita, você tem que deixar ela descansar. Para quê? Para que o fermento, que é um dos itens que fazem parte da lista de ingredientes, atue sobre essa massa. Para saber se a massa de pão já está numa situação, já está num estado ideal para assar, o que as cozinheiras ou o pessoal que faz uso dessas receitas costumam fazer? Eles pegam um pedacinho de bola, né, e mergulha esse pedacinho dessa bola da massa, né, do pão caseiro, eles colocam diretamente dentro de um copo de água. Qual é o princípio básico? O princípio básico é que esse pedacinho, essa bolinha de pão, vai para o fundo, inicialmente. Professor, mas o que eu quero observar nesse ponto? Eu quero observar qual é o tempo que essa bolinha vai permanecer lá no fundo. Só que a água não vai entrar nessa massa? Bom, ela umedece a superfície, mas ela não entra em toda a massa. E o tempo que ele vai ficar ali no fundo e o tempo que ele vai, de repente, promover um processo que vai fazer com que essa bolinha venha para a superfície é o tempo de descanso dessa massa. Por quê? Porque no interior dessa massa você tem fermento atuando sobre a massa, sobre os outros ingredientes. E o fermento causa a fermentação. A fermentação é um processo biológico
que dá origem à transformação de substâncias que estão dentro da massa do pão em outras substâncias que vão ficar no contexto do pão, fazendo com que ele se torne mais leve, essa massa. Então, a massa pesada pela junção dos ingredientes, uma massa mais leve depois do processo de fermentação. Por ter a massa mais leve, ocorre a produção de gás no interior dessa massa. E o gás fica preso dentro da massa. Ele tenta achar alguma saída. Essa saída faz com que a massa cresça, né? O gás procura um espaço, faz com que a massa cresça e faz com que ela suba. Na verdade, quando ela sobe, ela tem o seu conceito de densidade alterado. Por quê? Porque nesse copinho aqui, a massa do pãozinho, na forma de bolinha, né, a densidade dele é maior do que a densidade da água. Por isso que ele fica lá no fundo, ele é mais pesado do que a água, ele é mais denso. Quando a fermentação ocorre no tempo hábil, essa densidade dele já é menor do que o da água, por isso que ele flutua. Ok? Então, eu tenho que olhar o processo de fermentação como algo importante. E eu tenho um teste muito simples relacionado à densidade. Tá certo? Então, veja. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno, quando ela chegar na superfície. Com base no texto, podemos afirmar que a densidade inicial da bolinha, a bolinha inicial, ela é maior do que a da água? Exato, por isso que ela se encontra no fundo, né? Densidade da bolinha maior do que a densidade da água. Então, a afirmação 1 está correta. Afirmação 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar. Porque a fermentação libera gás dentro da massa. Exato. Isso faz a bolinha aumentar o volume e ficar menos densa do que a água e subir. Ótima explicação para esse segundo momento. Isso realmente acontece. A fermentação libera gás, fazendo com que aumente a massa, deixe ele mais leve e ele vá para a superfície, né? Fazendo com que a bolinha suba. Em dias frios, dias frios tem a ver com o fator temperatura. Pessoal, temperatura. Tem cozinheiras que gostam de pegar essa massa de pão, deixar dentro de uma vasilha de plástico, cobrir com um pano, né? Um pano da cozinha, e de repente deixar até mesmo um lugar um pouquinho mais quente, elevando a temperatura, né? Aumentando a temperatura para que a fermentação ocorra de forma mais rápida, tá? Eu vou colocar aqui temperatura de modo abreviado. Então, o que acontece? Se essa fermentação ocorre de forma mais rápida, a produção de gás também ocorre. Em dias mais frios, a fermentação ocorre mais lenta. Então, o efeito da temperatura. A bolinha leva mais tempo para subir? Leva. Por quê? Produz menos gás em velocidade menor, né? Porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida, diminuindo a temperatura. Perfeito! Todos os três estão corretos. Então, as afirmativas 1 e 2 e também 3 são corretas. Beleza? Pois bem, atividade número 5. Agora já é uma análise gráfica, tá? Como que nós vamos analisar 5 gráficos? Melhor, vamos ler primeiro o que é a questão. Questão número 5 da FATEC do Estado de São Paulo fala o seguinte: o aumento da temperatura, olha só, aumentando a temperatura, provoca aumento da velocidade. Então, são grandezas físicas proporcionais. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação. Assinale a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa tempo necessário para que uma transformação química ocorra em função da temperatura. Pois bem, pessoal, olha só. Se aumenta a temperatura, a velocidade é maior. A velocidade diz que a reação vai ocorrer em tempos menores. Então, se eu aumento a temperatura, aumento a velocidade, o tempo da reação é menor.
Então eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Se eu aumento a temperatura, diminui o tempo. Se eu diminuo a temperatura de uma reação, aumento o tempo para ela ocorrer. Então, essas duas grandezas, temperatura e tempo, são inversamente proporcionais. Eu tenho que encontrar um gráfico que mostre inversamente proporcional. Vamos analisar o gráfico A para vocês entenderem. Olha só. Eu vou marcar dois pontos, ó. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Certo? Tempo. Vou chamar de tempo 1. Vou chamar de tempo 2. Eu vou marcar um ponto aqui e outro ponto aqui. Por quê? Linha pontilhada, ó. Tá vendo? Linha pontilhada. O que eu tenho? Temperatura 1, temperatura 2. A temperatura 1 é relativa ao tempo. Temperatura baixa, tempo alto. Tempo baixo, temperatura alta. Isso é inversamente proporcional. Correto? Se eu pegar a letra B, o que acontece? Aumentando a temperatura, está aumentando o tempo para a reação ocorrer. Não é uma representação da transformação química, do efeito de temperatura sobre a velocidade e sobre o tempo da reação. Então, eu posso olhar os outros gráficos, né, que não acompanha isso, inversamente proporcional. Não chega num certo ponto, ele aumenta. Não, aqui é diretamente proporcional. Ó. Aumentou o tempo, aumentou a temperatura. Aumentou o tempo, aumentou a temperatura. Aumentou o tempo, aumentou a temperatura. Enquanto aqui, tempos menores, tempo maior, tempo menor, temperatura, temperatura. Mas chega num ponto que ela é constante. Não existe temperatura constante no mesmo tempo. Tá? Nesse ponto aqui. Então, qual a alternativa que podemos assimilar de forma correta a relação temperatura e tempo como inversamente proporcional? Vamos colocar aqui inversamente proporcional. Letra A traduz muito bem, ok? Bom, pessoal, então essas são as 5 atividades, né, da semana 1. Espero poder ter contribuído para a resolução delas e entendimento de vocês. Vejo vocês na resolução comentada da semana 2.